A situação pegou muita gente aí de surpresa, existe uma série de interpretações e, obviamente, a gente espera sempre a poeira sentar para poder fazer análise em cima das coisas, mas as informações que eu tentei buscar foram obtidas a partir da imprensa no Líbano, do próprio Israel, que também noticiou. De fato, houve uma ação coordenada, um planejamento muito grande, algo de mais de 3 meses em relação a isso. Eu não vou dar detalhes numéricos, porque eu acredito que ninguém vai ter esses números de fato, quanto foi que aconteceu, mas o que a gente teve foi a informação do próprio Serviço de Saúde do Líbano em relação a isso. É um ataque de inteligência, não tenha dúvida, não foi um ataque feito ao léu, nem ao acaso. Algumas pessoas, em alguns lugares, eu não sei se vocês já chegaram a contar sobre isso aqui, mas algumas pessoas têm dito que, mas isso pode ter sido um acidente, pode ter sido alguma coisa, tipo, não acredito em nada de acidente. Também não acredito aqui nos 50 gramas, tá? Concordo com o comandante, inclusive falamos isso pouco à tarde. 50 gramas, gente, é muita coisa. 20 gramas já seria um efeito bastante grande. Para quem acompanha os vídeos, a gente não pode mostrar os vídeos aí, muitas vezes nem sequer comentar sobre eles, mas há bastante coisa no Telegram mostrando. As explosões não são explosões tão grandes, mas também não é nada pequeno, é algo suficiente para dilacerar uma mão, não é uma capacidade pequena de explosivos, e que foram implantados, sabe-se como, lá. Existe aí uma informação de que houve uma compra de lotes subsequenciados desses sistemas produzidos em Taiwan, uma empresa, tem até o nome da empresa, não vou ficar citando aqui agora também, porque isso também promove cancelamento e bloqueio da live, então não vou citar isso aqui, mas isso foi preparado ao longo do tempo. A questão é o alvo, quem seriam essas pessoas? Existem várias interpretações, alguns dizem provavelmente membros do Hezbollah, eu acredito que sim, pessoas do Hezbollah foram atingidas diretamente com isso. Há controvérsias, o próprio Lineker mesmo, a gente hoje à tarde nos degladiamos, eu até acionei o pager dele, mas não chegou a explodir porque ele não colocou bateria. Vi lá, depois daqui a pouco eu vou ter que mangar capacete azul da ONU aqui com esses dois. É inferno, gente, vocês não têm noção do que eu passo naquele grupo, mas é uma maravilha ter vocês aí, o Paulo, o Messias, a turma toda aí. Olha, gente, eu vou dizer, eu estava falando com um amigo meu que é oficial do Exército agora há pouco. Eu procuro reunir em torno da comunidade Arte da Guerra os melhores analistas do Brasil. Os melhores analistas do Brasil. O pessoal que vem aqui, que é o pessoal que a gente pesca dedo mesmo. Quando a gente descobre um talento novo, a gente tenta trazer. Então, vocês aproveitem, suguem bem o que esses dois senhores têm para dizer para vocês. Desculpa, Edilson, tá contigo aí. Vamos dar um like aí, pessoal. Imagina, comandante. Só um detalhe que o pager do Lineker só não acionou porque foi cancelado o Starlink, que era por onde ia chegar o final. Mas tá tudo bem. Ele ficou umas 3 semanas fora do ar. Mas agora falando sério, em relação a essa questão, ela é bastante controversa. Ela vai gerar também repiques, né? A gente sabe que isso terá consequências. Embora se estime, existe um dado muito importante que eu andei vendo em relação à maioria das vítimas, tem uma idade, maioria masculina e idade militar. Então isso leva a algumas interpretações em relação a quem recebeu esse tipo de material. Algumas fontes, inclusive a própria Al Jazeera, replicou esse tipo de informação, dizendo que esse material teria vindo da aquisição do próprio Hezbollah, que teria sido distribuído internamente. Pode se tratar de uma operação de Israel para tentar descobrir os entrames da rede do Hezbollah, até mesmo entre civis, provavelmente a grande maioria tenham sido civis, feridos mesmo, e que isso acabou gerando aí uma controvérsia grande. Para mim, trata-se de uma operação de propaganda, para demonstrar capacidade de articulação efetiva dentro do próprio Líbano. É uma estratégia de mobilizar a população contra determinados posicionamentos internos também, não somente externos, mas que tem sempre, isso sim, o Eduardo aqui, Martins está dizendo, pode ser considerado um terrorismo de Estado, é uma operação clássica de terrorismo de Estado, ela é uma operação de terrorismo de Estado, ela foi. Algumas pessoas perguntaram, mas eles não podiam pensar que poderia ter efeito colateral entre civis? Acredito que sabiam do efeito colateral entre os civis, e essa foi a estratégia utilizada. Não estamos aqui batendo palma para o que aconteceu, se está certo ou errado, nem julgando se deveria ser assim ou assado. A questão é o fato. Ocorreu.
é uma operação de terrorismo de Estado, não muito diferente de uma operação que, por exemplo, quando começa a Guerra do Golfo, a primeira coisa que foi tirado do ar foram as centrais elétricas. A população ficou no escuro para poder criar terrorismo na população. Essa é uma estratégia de combate. Na Ucrânia está acontecendo isso. As centrais elétricas são atacadas e os núcleos principais de defesa são atacados logo na sequência. Trata-se de uma ação de terrorismo, agora, sem vítimas diretas, certo? Nesse caso, há vítimas diretas. Quem operava um sistema desse que explodiu no bolso teve danos, e os vídeos estão mostrando que não foi algo assim tão simples. Algumas pessoas tentaram dizer que não era nada tão perigoso. Não, foram perigosos, sim. Há mutilações de braços, mãos, rosto, olhos, e isso aconteceu diretamente ali. Então, para mim, não é uma operação para eliminar a cúpula do Hezbollah, como também chegou a ser aventado em muitos canais, mas ela serve sim para criar a sensação de que não há segurança interna dentro do seu país para quem apoia uma posição contra a ideia do Estado de Israel. Foi isso. 50 gramas, pessoal, eu peguei a conversa no meio, esqueçam essa ideia dos 50 gramas, o aparelho talvez não tenha nem 70 gramas de total de massa, ele não comportaria isso, não haveria espaço para tudo isso. Agora, existe ingeniosidade por trás disso. Pelo jeito, o explosivo foi colocado, sabe-se o nome da empresa, sabe-se por onde ele entrou, o período em que esse material entrou. Eu estou tentando conseguir a informação, não consigo, de quantos desses modelos de aparelho podem ter sido entregues, para a gente ter uma ideia. Agora, os números, eles falam por si. Não foi um número pequeno, provavelmente não vamos ter ideia de quantas pessoas no total foram atingidas, lembrando que muitas regiões do Líbano, dificilmente as pessoas terão acesso ao atendimento, se é que estiveram. Acredito que se há integrantes do Hezbollah na frente de batalha, essa era a minha discussão com o Lineker hoje, em relação a isso, eles não vão precisar chegar aos hospitais de Beirute para serem filmados, que foram de certa forma, atingidos, e isso vai acontecer se tiver algum tipo de salvamento, talvez nós nunca saberemos, e o próprio Hezbollah decretou silêncio total nas regiões onde o Hezbollah controla. Então, nós não vamos ter ideia da dimensão disso, se foram muito mais civis ou não. Temos a imagem que apareceu em Beirute, em sul de Beirute, né? E é um fato. Também não vamos esperar que Israel vai declarar que fez a tal operação. O próprio Serviço de Inteligência de Israel já disse isso em várias lives aqui no Arte da Guerra, sempre costumo falar isso. Eles não vão assumir uma operação dessa magnitude. Eles sequer assumiram a operação que matou o Ranier. Eles até hoje não oficializaram, apenas disseram a seguinte frase: hoje os inimigos de Israel sofreram um grande golpe, mas naquele dia houve ataque em Beirute, houve ataque em Teherã e houve ataque lá no Iêmen. E eles não disseram exatamente quem nem quando. Eles não vão declarar isso. Então vai ser muito difícil. Tem algumas pessoas que pedem números para a gente, não dá para a gente ter esses números. O que nós temos é o que saiu na própria mídia do Líbano. Mais de 2.800 pessoas feridas, sim. Na verdade, os números aqui, a própria Al Jazeera tem publicado, para quem questiona as fontes que vêm de Israel ou que vêm do próprio Líbano, a própria Al Jazeera, ela chegou a mencionar cerca de 4.000 pessoas já foram identificadas, cerca de 100 gravemente, 100 a 200 feridos muito gravemente, com risco de morte, mas é algo que a gente vai precisar esperar pelo menos alguns dias para ver se temos mais algumas notícias. 50 gramas duvido. 50 gramas é porte para você ser preso já. Se você transportar 50 gramas, já é